Boa tarde para você, meu amigo, que está tendo o privilégio de ter esse vídeo nas suas mãos. E quero saudar os meus irmãos em Cristo Jesus, aqueles que já estão com seu nome escrito no livro da vida, com a santa e gloriosa paz que só em Jesus Cristo há. E quero dizer para você nessa tarde que você é um projeto de Deus para a implantação da igreja e a graça de Cristo sobre a face da terra. E eu quero deixar para você como meditação o livro do Êxodo, quando Deus chama Moisés e pede a ele, ordena que ele faça a arca da aliança, construa a arca da aliança, porque Deus queria já habitar no meio do seu povo. Então vamos lá. Diz assim o texto: fez também Bezazel a arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados do seu comprimento, e 1,5 côvado de largura, e de 1,5 côvado de altura, e de ouro puro cobriu por dentro e por fora, e fez a bordadura de ouro ao redor. Fundiu para 4 argolas de ouro e pôs 4 cantos da arca, e 2 argolas no lado dela e 2 do outro lado. E fez também varais de madeira de acácia e cobriu de ouro, e meteu os varais nas argolas e nos lados da arca para levar por meio deles na arca. Então, veja que o Senhor manda fazer a arca de uma madeira específica. Deus dá até o nome da madeira. Olha o quanto é importante. Deus dá assim madeira de acácia. O que é madeira de acácia? Em primeiro lugar, uma madeira que só dá no deserto. E esta madeira, ela é rejeitada pelos marceneiros. Os marceneiros odiavam trabalhar com ela porque é uma madeira difícil, cheia de nós, muito resistente. E isso lhe impunha muito trabalho para realizar qualquer móvel devido às suas falhas e os seus nós no madeiro. O que representa essa madeira de acácia? Ela representa para os dias atuais, querido, depois você vai entender, a natureza humana, que é difícil de lidar com ela, são mentes diferentes, uma pensa de uma maneira, outra pensa de outra, e sucessivamente. São pessoas naturais que difícil de controlar, difícil que cada um tenha uma opinião. Mas o Senhor manda também revesti-la de ouro por dentro e por fora. Por que a madeira de acácia? Era a única que suportaria o ouro derretido sobre ela, e por dentro e por fora. Outra madeira qualquer se incendiava, pegava fogo, se queimava e se consumia. Mas o ouro era revestido por dentro e por fora. E a recomendação de Deus era essa, para que forrasse toda de hora utensília, de ouro por fora e por dentro. Sabe por quê, meu amado? Porque essa arca da aliança, Deus mandou construí-la e mandou também fazer um propiciatório à tampa com 2 querubins sobre ela. E sobre a tampa dos querubins, ele ordenou que colocasse 2 querubins sobre a tampa da arca, que eles de joelho, as pontas dos joelhos dos 2 encostavam uma no outra. E as asas por cima encostavam uma na outra, formando um círculo. Este círculo representa a eternidade de Deus. E os querubins em cima. E ali Deus habitava e se manifestava para falar com Moisés. Depois dessa arca pronta, manifestava uma gota da sua glória entre aqueles querubins. E ali Deus usava para falar com Moisés. Ouro revestido por dentro e por fora. Eu vou explicar a você por quê. Porque nesta arca ia habitar o Senhor. O Senhor ia habitar sobre ela no meio do seu povo. Que maravilha! Deus queria estar no meio do seu povo.
Agora você vai entender o propósito desta arca. A arca de hoje, a arca feita naquele tempo, aliás, ela é uma referência para a arca de hoje. Quem são a arca de hoje? Somos nós. Por que o ouro na arca? E a Bíblia ainda diz, querido, que Deus ordena que Moisés coloque dentro daquela arca um pote de maná, o cajado de Arão e a tábua da lei, com os 10 mandamentos. Eu vou fazer aqui uma conjectura. Se você achar, se o povo encontrar a arca, ou se já tiver encontrado hoje, o maná ele era servido todos os dias para aquele povo no deserto. Se guardasse de um dia para o outro, ele apodrecia. Ninguém conseguiria chegar nem perto, porque é alimento, e alimento apodrece. Mas aquela arca, ela representava ali o reino de Deus. Se encontrarem essa arca hoje, vai estar lá o maná colocado desde aquela época intacto. Vai achar o cajado de Arão, talvez com vida, se plantar ele nasce. E ali a lei do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque nada que está no reino de Deus apodrece. Nada que está no reino de Deus morre. E a arca hoje é eu e você. Como é que eu posso passar para você essa certeza? Aquele povo ainda não estava preparado porque o Salvador ainda não tinha vindo. O projeto da nova arca da graça estava no coração de Deus para com o seu povo. Hoje é eu e você que serve a Cristo com fidelidade, que não anda em pecado e que verdadeiramente morreu para as coisas desse mundo. Que maravilha! Então, querido, como é que eu posso provar de que nós somos a verdadeira arca hoje? Porque a arca passada era um projeto para os dias de hoje, né? E nós vamos entender isso através de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e o 20. Quando o Senhor diz, usando o apóstolo Paulo, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele, proveniente de Deus, habita em vós? O que Jesus Cristo veio fazer na terra? Veio trazer, anunciar a tão poderosa salvação em Cristo Jesus. Tanto que Cristo ele tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E a Bíblia nos diz que Cristo foi pendurado naquela cruz. Eu não estou saindo do tema, eu vou chegar. Foi pendurado naquela cruz e morreu ali o Cristo humano. Por quê? Porque Cristo tomou o nosso lugar. Assumiu a nossa culpa, que era minha e sua. Se fez maldição, porque todo aquele que não cumprisse a lei era considerado maldito. Fosse pendurado no madeiro. Ele tomou a nossa culpa, pegou a cédula que apontava contra nós e cravou na cruz e disse: Telestai, Telestai, está cumprido, está pago. E enquanto Cristo estava morto na cruz, a Bíblia vai dizer e diz que o Cristo divino desceu às prisões espirituais, porque no tempo da lei não havia salvação. E a Bíblia diz que ele foi lá e pregou para todos os mortos, da época de Noé para cá, que estavam aprisionados porque não havia Salvador. E todos quanto creram nele, ele os conduziu agora para o seio de Abraão, transportando ele ao primeiro céu. Se eu e você morrer hoje, é para lá que nós vamos. Nós não vamos encontrar com Deus, porque a nossa forma ainda não é a eterna. Nós ainda não ressuscitamos. Mas a Bíblia diz que em 1 Tessalonicenses 4,13 que ao ressoar da trombeta nós seremos ressuscitados.
É a esperança da igreja. E depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Olha a palavra transformado em quê? Num corpo espiritual semelhante ao de Jesus, quando ele ressuscitou no terceiro dia. Mas a Bíblia diz que enquanto ele estava morto, ele desceu à mansão e pregou. Está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19. E ele vai até lá. Ele não pregou como eu estou pregando, como você prega na sua igreja. Ele apenas disse: eu sou a promessa da lei. A lei só servia para mostrar a vocês o pecado. Porque João Batista confirma isso quando ele vê Jesus descendo ao rio para ser batizado. Ele disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No passado, o adorador levava o seu cordeiro, apresentava ao sacerdote, colocava sua mão sobre a cabeça daquele animal e simbolicamente os seus pecados eram passados para aquele animal e ele era sacrificado. E o seu sangue era aspergido nos componentes lá da arca. Apenas encobria o pecado para que Deus não trouxesse a sua ira sobre eles. Mas quando João vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Realmente e verdadeiramente, Jesus tira o pecado do mundo. Então nós somos a arca da nova aliança. Cristo não está habitando no templo feito de pedra, como muitos pensam. Tem pessoas que dizem: eu vou para a igreja para ser salvo. Não, querido. Só aquele que verdadeiramente forem transformado em igreja, onde o Espírito Santo de Deus tem a liberdade para habitar dentro de você e controlar todo o seu ser. Porque você precisa não estar na igreja, mas ser a igreja de Cristo. Espera aí, pastor. E como é que tem igreja? Para que serve a igreja? A igreja é para a reunião dos santos, o corpo de Cristo, e ele é a nossa cabeça. A igreja serve para a gente tanto adorar e fortalecer aos irmãos com salmos e cânticos e palavra. Carregar as baterias para depois sair à direção dos pecadores e anunciar para eles as boas novas de Jesus. Então essa é a palavra que eu tenho que trazer para você entender que você é um projeto de Deus para a salvação do pecador. Deus vai te usar dentro de você. E Jesus, quando ressuscita, ele diz algo que vai ligar o que eu estou falando agora. Ele diz: eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. E esse Consolador, que é o autor da lei, está morando aqui dentro de mim e dentro de você. Se assim você permitir. Só tem uma coisa que tira esse Espírito Santo maravilhoso da tua vida: é o pecado. É a única coisa que separa Deus do homem. Porque nem a espada, nem a fome, nada, nenhuma batalha separará o homem de Deus. Mas o pecado não pode fazer mais parte. Então eu não vou pecar mais. Eu posso até pecar, mas eu preciso ouvir ele, que ele manda, me convence do pecado e da justiça, me arrepender. E a Bíblia diz que aquele que se arrepende encontra misericórdia. Que Deus te abençoe, querido. Me ajuda, passa este vídeo adiante, passa para frente, amém? Na rede social, vai ajudar muita gente quando for pregar, ter esse entendimento. Deus te abençoe em nome de Jesus. E muito obrigado por assistir. Muito obrigado se você postar. Se inscreva no canal. Eu preciso de você para continuar incentivando e falando das maravilhas de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.